irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. E hoje, nessa manhã do dia 28 de agosto, nós vamos dar continuidade à leitura da Bíblia. Quero convidar você a vir conosco nessa manhã. Ler 1 Coríntios, capítulo 8. Nós já estamos aqui, no capítulo 8. E você pode ler conosco, fazer esse passo a passo, do devocional, que é muito, muito simples, muito básico, mas muito necessário, No devocional, nós podemos fazer a leitura da Bíblia, nós precisamos também orar, nós precisamos louvar, bendizer o nome do Senhor, fique livre para cantar, para você declarar ao Senhor o seu amor por Ele, a sua devoção a Ele, a sua devoção à palavra do Senhor. Esse é o objetivo do nosso devocional. É ter uma vida disciplinada segundo a vontade de Deus, segundo a palavra, as instruções que Ele nos deu. Então, essa manhã nós vamos começar já orando, agradecendo ao Senhor, pedindo a Ele, principalmente pedindo ao Senhor que nos mostre, que nos ajude a praticarmos a palavra, porque senão nós podemos ficar somente na parte do saber, ouvir. Aí Jesus já disse que quem ouve a palavra e não pratica é insensato. E eu quero pedir ao Senhor que nos mostre maneiras, formas, estratégias, situações específicas para nós aplicarmos, vivermos, sabe? Obedecer a palavra dele, para que a gente não encontre subterfúgio na nossa alma, nas nossas desculpas, nas nossas racionalidades, ficar pensando, mais isso, mais aquilo. Não, Pai, eu quero te pedir, eu quero clamar, ajuda-nos a encontrarmos maneiras ou de visualizarmos a nossa vida como nós podemos aplicar essa palavra, porque eu sei que existe muita resistência para que nós possamos aplicar a palavra, porque o poder está justamente no aplicar. Então eu sei que o nosso inimigo vai levantar situações para que nós não venhamos a aplicar a palavra de Deus. Mas o Senhor é poderoso, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é poderoso para ir adiante e para nos mostrar, porque ele veio nos conduzir a toda a verdade e vai nos mostrar as maneiras de nós aplicarmos a palavra na nossa vida, para que tenhamos os resultados poderosos que o Senhor tem para nós. E não tem outra forma, é pela prática da palavra, é pelo aplicar, é pelo realizar da palavra de Deus, porque Jesus é a palavra e é Jesus quem realiza as mudanças na nossa vida. Então hoje eu vou orar juntamente com você nesse ponto. Vamos lá? Respirar e falar com o Senhor, se acalmar na presença dele e dizer: Pai, eu te louvo, celebro a vida que eu tenho em ti. Eu me coloco na tua presença porque eu ando na tua presença, eu vivo na tua presença, mas me direciono a ti, Pai, pedindo no nome de Jesus que nos salvou. Ajuda-me a ver qual é a área da minha vida que precisa de transformação. Ajuda-me a encontrar uma maneira de aplicar uma mudança brusca, necessária, urgente na minha vida, para que eu não deixe passar uma oportunidade de aplicar a tua palavra na minha vida. Então eu hoje olho para essa palavra que eu vou ler e vou ficar com os ouvidos atentos, com os olhos abertos, para que o Espírito Santo, o meu amigo, o Paracletos, me mostre como eu posso aplicar na minha vida. De que maneira eu posso viver essa palavra para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E para que eu possa experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. E eu já te agradeço, Pai, no nome de Jesus, porque o Senhor disse na sua palavra que ouve as nossas orações. E se o Senhor ouve as nossas orações, eu estou certa
de que irá me ajudar, de que irá atender ao meu pedido. Por isso já te agradeço. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meninos e meninas. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler o nosso versículo, os nossos versículos de hoje, né? Que estão exatamente aqui, ó, capítulo 8. E vamos. É pequenininho, só são 16 versículos, né? 16 versículos nós vamos ler e vamos meditar um pouco e depois a gente segue adiante. Deixa eu abrir aqui. Gente, vocês me perdoem que eu sou sarada e curada, né? Mas se eu ficar fazendo alguma coisa aqui estranha. Vamos lá, diz assim. Meu Deus, é o capítulo 8, eu não consigo chegar lá, peraí. Capítulo 8, versículo 13, só são 13 versículos, pronto. Diz assim, ele vai responder agora sobre... Ontem ele falou sobre o casamento, vocês lembram? Ele falou que quem é casado deveria continuar casado, que o marido não se separasse da esposa, a esposa não se separe do marido, que não deveriam se abster das relações sexuais para que o diabo não viesse tentá-los, né? Por causa da falta de domínio. E hoje ele vai responder sobre a comida sacrificada aos ídolos, porque lá tinham os rituais pagãos que preparavam aquelas comidas e ofereciam para os deuses pagãos, os ídolos deles, e depois eles, agora que se converteram, eles querem saber como é que eles vão se comportar a respeito disso, da comida sacrificada aos ídolos, né? E aí ele diz assim, ó: quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Olha só, Paulo dando ênfase ao amor a respeito do conhecimento. Tipo, ó, em relação aos alimentos, a gente tem conhecimento disso. Só que o conhecimento traz orgulho. Então, o que é que ele está chamando? Chamando para a prática do amor. Ao invés do conhecimento. Ah, eu já sei. E o amor? Então, vamos pensar na área do amor. Aí ele diz assim: se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. No 3, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então tem gente que pensa que sabe tudo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o que dizer do alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, mas nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas, de todas as coisas criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. O que ele está apresentando aqui, ó? Todos nós sabemos que existem deuses, ídolos que as pessoas idolatram, que elas oram, que elas realizam seus rituais, que elas dedicam as suas atenções, mas ele diz também: nós sabemos que só há um Deus, um único Deus, e só há um único Senhor. A Natália, como assim dizer que há um Deus e um único Senhor? Um único Deus que criou todas as coisas e um único Senhor
que é sobre todos, é o Senhor Jesus. Então, Deus, ele deu a Jesus, ao Senhor Jesus, a autoridade sobre todas as coisas. Por que ele deu autoridade sobre todas as coisas? Porque foi da vontade de Deus. Colocar que todas as coisas ficassem debaixo do nome de Jesus, por causa da obediência dele e por causa do plano de restauração nesta dispensação. Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. É Jesus que nós devemos adorar, é Jesus que nós devemos conhecer, é Jesus que nós devemos dedicar a nossa atenção. E a Deus. Quando a gente faz isso a Jesus, a gente está fazendo a Deus também. Porque é Jesus que nos salva, é Jesus quem nos liberta, é Jesus quem intercede a Deus por nós. Ele disse, inclusive, que quando nós amamos a Ele, a Senhor Jesus, Ele disse que nós agora também somos conhecidos de Deus. Deus também nos conhece por causa de Cristo. Mas tudo se resume a Jesus. Então ele diz, olha, vamos lá, eu quero explicar para vocês uma coisa sobre essa questão da comida oferecida aos ídolos. Eu vou voltar lendo, ele diz assim: quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Todo mundo sabe que existem comidas que são oferecidas aos ídolos. Então as pessoas estão cozinhando lá nos seus rituais e estão oferecendo, olha, ídolo tal, essa comida vai ser oferecida a você. Aí eles fazem, né, os rituais dele, que eu nunca participei, não sei nem como é. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto que o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que outros chamados, os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, os cristãos, os que cremos, há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. Todas as coisas, em João, no capítulo 1, diz que todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que existe seria feito. Aí no 7 ele diz, no entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e sua consciência fraca é contaminada. Entenderam qual é a situação? Existem pessoas que acham que existem esses deuses de verdade. Eu vou fazer a comida oferecida por Deus tal. Os deuses, Paulo acabou de falar aqui, eles nada valem nesse mundo. Os deuses, com letra minúscula, que se referem aos ídolos que as pessoas insistem em adorar, em idolatrar. A Natália, o que é um ídolo? É tudo que se coloca no lugar de Deus. É tudo o que você devota atenção, é tudo o que você devota a sua, faz reverência, ou que você tem como santo, ou que você tem como alguém que você deve prestar, né, todas as suas adorações e serviços. Porque a palavra adoração né, no original, ela tem esse sentido, essa conotação de serviço. Então, se você faz algo para aquele ídolo com a intenção de o adorar, porque ele é algo além muito importante para você, você pode ter dádivas, você pode ter bênçãos fazendo aquilo, aquilo é um ídolo para você. Quem é que nós devemos adorar? A quem nós devemos adorar? Quem é que traz as bênçãos para nós? É Deus. Ele é o nosso Deus, é a Ele que nós devotamos tudo, porque
Ele é quem realiza todas as coisas para nós. Só que ele está dizendo aqui que tem alguns que são acostumados a pensar que os ídolos são de verdade. Você conhece pessoas que diz que hoje eu tenho devoção por Santa Fulana de Tal, porque quando eu peço as coisas e eu oro e eu me prostro diante dela, acontece. Então, aquilo é uma idolatria, aquilo é ídolo. Ele está dizendo que a consciência fraca dessa pessoa acredita nisso. E quando as pessoas acreditam, elas acham que aquilo é verdade. Olha aqui, ó. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e sua consciência fraca é contaminada. A consciência da pessoa é contaminada. Tem gente que pensa assim, ai, mas será que se eu comer um acarajé que foi oferecido, né, foi feita uma oferenda para um deus tal, um ídolo tal, se eu comer, eu não vou me contaminar não vou pecar? A Bíblia está dizendo que se você ora e você sabe que você é de Jesus, que você tem uma vida de devoção com Jesus, você não tem problema em comer, porque todas as coisas são santificadas pela oração. Mas é uma questão de consciência. Ele diz que só saber não funciona, só saber não traz toda a liberdade. A pessoa precisa ser realmente livre. Por exemplo, hoje em Cristo Jesus, eu não posso fazer isso assim na cara das pessoas que consideram isso fraqueza, porque Paulo já mencionou logo no início do capítulo que o amor é o que faz toda a diferença. Não basta saber, porque o conhecimento traz orgulho. Sabe o que é que o conhecimento faz assim? Aí, digamos que tem um grupo de irmãs, eu e outras irmãs, e tem duas recém-convertidas. E essas recém-convertidas, elas ouviram falar e participaram no tempo do mundo de rituais pagãos, onde eles ofereciam aquela comida a ídolos e tal. Aí a gente vai e de repente a gente chega num ambiente de alimentação e a gente diz, eu quero aquela comida ali, eu vou comer. Aí ela diz assim, vixe, aquilo ali é oferecido, foi feita uma oferenda. E aí eu conhecendo, né? Ele diz que o conhecimento traz orgulho. Aí eu conhecendo que não é, eu vou lá e digo que nada, menino. A gente pode comer todas as coisas porque Jesus nos libertou, ele nos deu autoridade. Aí eu pego aquela comida e como desconsiderando a consciência da minha irmã que tá aqui do lado, escandalizada. Como assim ela tá comendo? Então, Paulo está chamando a atenção para o amor de verdade, porque quem ama a Deus sabe que eu preciso amar o irmão e não impor o meu conhecimento sobre a outra pessoa. Porque a consciência dela pode ficar é uma consciência fraca ainda por não entender todas as coisas e ela pode pecar na questão da consciência. Ela acha que realmente está pecando se comer. E aqui diz assim, ó, não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos, não perdemos nada se não comermos. E se comemos, nada ganhamos. Então, qual a importância dessa questão da comida? Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Tipo, você não é aprovado por Deus se você come ou deixa de comer. Você é aprovado por Deus quando você reconhece o sacrifício de Jesus na sua vida e obedece a Ele. Aí ele diz assim: contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Olha que lindo! Eu amo esse versículo. Contudo, tenha cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Pois, se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Então, entende? Então, qual era a situação ali? Vai que um cristão ia diante de um templo pagão
e comia aquela comida. Então, quando Paulo, nas suas viagens missionárias, se juntou com Tiago, Pedro e o apóstolo João também, eles fizeram um concílio a respeito do que considerariam importante para os que estavam se convertendo ao Senhor Jesus evitassem. Uma vez que eles não precisavam obedecer às práticas judaicas, não precisavam só se submeter à circuncisão, o que eles deveriam observar. E dentre uma das observações, as únicas que eles deveriam guardar era abster-se das comidas sacrificadas aos ídolos. Eles deveriam se abster da imoralidade sexual e das comidas oferecidas aos ídolos, por causa da consciência. A imoralidade sexual por causa do pecado contra o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, e a comida por causa da consciência. Tem gente que acha que se comer certo alimento vai passar mal. Isso é uma consciência. Paulo diz em Romanos que tudo aquilo que a gente faz sem fé, a gente peca. Tudo que não provém de fé é pecado. Ah, você tem que fazer. Ah, mas eu não estou crendo. Mas faça. É pecado, porque sem crer, você não está na plena vontade de Deus. Você deve ser livre. Inclusive, Paulo diz assim: feliz é o homem que não tem peso na consciência a respeito das coisas que faz. Porque se nós somos livres, verdadeiramente, se o Senhor Jesus nos libertou, nós verdadeiramente somos livres. Agora, ele disse aqui, ó, cuidado para que a sua liberdade não faça com que outros venham a tropeçar. Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. Sabe, eu contei até, eu acho que naquele texto de Romanos que ele fala sobre isso também, né? Eu contei a história da pessoa que, na verdade, eu lembrei. E eu citei que uma vez eu ouvi uma história de uma irmã que precisava fazer uma receita de um peru de Natal. E nesse peru levava vinho. A receita tinha vinho. Aí ela ficou se perguntando, era uma pessoa muito conhecida, inclusive no próprio ministério, e ela ficou se perguntando como eu vou comprar uma garrafa de vinho sem que outras pessoas vejam e comecem a pensar coisas a respeito daquele vinho, né, que eu estou comprando. E ela foi ao supermercado e ficou de prateleira em prateleira, olhando. Ela deixou para ir bem no finalzinho do horário, quando já não tivesse quase ninguém, né, no supermercado, para que ela pudesse comprar aquela garrafa de vinho sem correr o risco de encontrar alguém que pudesse se escandalizar, porque ela estava carregando uma garrafa de vinho no seu carrinho. E ela contou, foi muito interessante, que tomando todos os cuidados, olhando de um lado para o outro, ela foi, pegou a garrafa de vinho, colocou na prateleira, no carrinho e se direcionou para o caixa. Quando ela está chegando no caixa, ela ouve uma voz atrás dela, fulana, e quando ela olha, era um irmão da igreja. E o irmão olhou para o carrinho, viu as garrafas de vinho e ela disse que tentou imediatamente buscar um livro de receita que tinha lá para poder citar que estava preparando uma receita de peru de Natal para que que usava também o vinho para justificar por que estava levando. Sabe por quê, querido? Cuidado para não fazer alguém que segue você, que segue a mim, tropeçar por causa disso. Ele está dizendo assim: se você for a um templo e de repente está lá você comendo a comida oferecida a ídolo, as pessoas que ainda são mais fracas na fé vão achar o quê? Aí ele diz assim: eles acham que por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. Então no 12 ele diz: e quando vocês pecam contra outros irmãos, olha gente, a gente peca contra outros irmãos, levando-os a tropeçar naquilo que eles acham que era pecado, de repente ele vê um crente fazendo. E aí, olha o que acontece, ó. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Meu Deus!
A liberdade cristã sempre deve ser exercida com amor, com uma visão de fortalecer os outros. Então, a liberdade, ela deve ser exercida com amor, com uma visão de fortalecer os outros. Esse é o objetivo, e não torná-los mais. Uma coisa é quando as pessoas perguntam, é muito bom quando elas perguntam. Ao invés de a gente querer impor um modo, né, de vida para os cristãos, para os que estão se convertendo, nós devemos tomar cuidado e evitar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós tomamos muito cuidado dentro daquilo que nós podemos. Nós evitamos de fazer muitas coisas que nós temos liberdade para fazer em Cristo Jesus, mas porque tem irmãos que são mais fracos na fé e eles não acham assim, a gente evita. Quer ver coisas? Fazer árvore de Natal, nós somos livres? Somos. Jesus nos libertou. Mas a gente não faz para que irmãos mais fracos não digam: meu Deus, o fulano, o pastor, a irmã fulana de tal fez uma árvore de Natal. Tem gente que acha que peca se fizer árvore de Natal. Outra coisa, os ritmos das músicas. Tem gente que acha que se você ouviu a música no ritmo tal, ela está pecando porque é uma música do mundo, porque dançava isso no mundo. Só que o ritmo, todos os ritmos são de Deus. Eu posso dançar na presença de Deus os ritmos musicais, mas desde que a música seja ungida. Que é a música ungida feita por uma pessoa que tem aliança com Deus. Outra coisa, no período junino, a gente festejar, colocar roupa quadriculada, celebrar a colheita do milho, a festa, todas essas coisas é lícito, mas a gente não faz, a gente poupa, a gente se poupa por causa das pessoas que ainda são fracas na fé. Mas à medida que elas vão conhecendo e entendendo pelo poder de Deus, porque Deus disse, ó, Jesus disse assim, ela não é seu Senhor, eu sou o Senhor dela, então eu vou ensinar a verdade para ela. Ele disse, não chegue e vai ensinando, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas você deixa que eu ensino. O Senhor vem também e dentro dessa pessoa, na consciência dessa pessoa, Deus vai libertando ela, ensinando o que é certo e o que é errado. E ela vai se libertando, né? Ela vai sendo liberta a cada dia mais e ela vai se livrando dessas coisas que são religiosidade algumas vezes, outras vezes é somente falta de entendimento, outras vezes é porque essa pessoa ela veio de uma situação, né, da antiga vida e ela acha que está pecando, mas tudo isso o Senhor Jesus vai resolvendo, ele vai esclarecendo através do Espírito Santo de Deus e essa pessoa vai se tornando livre, amém? Aí, finalizando, ele diz assim, e quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois eu não quero fazer o meu irmão tropeçar. Então, era a história das carnes, mas aqui na nossa cultura atual não é tanto carne, né? As pessoas não estão oferecendo carne aos ídolos, só se for o quê? Galinha. Não tem galinha? Às vezes as pessoas fazem despacho e tal, mas essas galinhas aí, na verdade, nem se fala porque elas são lançadas fora no terreno e tal. Mas estou falando daquela comida tipo que o povo oferece ao santo, tipo um caruru ou outra coisa. Eu me lembro que outras vezes as pessoas chamam, né? As pessoas que fazem esse tipo de comida não chamam as pessoas para comer, mas todo mundo sabe que a comida é oferecida a um ídolo, né? Ao Deus que eles adoram lá, que eles não existem, né? Que não tem poder nenhum aqui na Terra, mas eles acreditam. E porque acreditam, eu não vou comer. Porque se ele sabe que eu sou crente, imagina aí, vou fazer um caruru aqui na minha rua. Todo mundo sabe que a gente mora aqui, que a gente é cristão, a gente vai para a igreja, a gente é de Jesus, a gente fala de Jesus, a gente prega Jesus, a gente vive Jesus. Aí a pessoa diz, olha, vai ter uma comida lá em casa, vai ter uma festa, eu vou fazer um jantar. Só que esse jantar é oferecido a esse ídolo. Aí se as pessoas sabem e se eu sei, eu não vou comer por causa da consciência. Aí se eu chegar na casa da pessoa e ela dizer assim, olha,
esse aqui é um caruru que eu fiz oferecendo ao santo fulano de tal, não sei quem. Eu não vou comer por causa da consciência. Uma coisa é eu não saber. Se eu não sei e ninguém fala, também ninguém, eu não tenho culpa. Mas se eu sei, se a pessoa fala, então eu não como, para não trazer tanto a questão da minha consciência, como também de outros que possam ver que eu estou lá comendo aquela comida. Tudo bem até aí, todo mundo já entendeu sobre isso, não foi? Todo mundo compreendeu que essas coisas a gente deve evitar por causa da consciência daqueles que são considerados mais fracos, né? Mais fracos na fé. Então, queridos, o que é que Deus está falando conosco hoje? Qual é a área? Eu percebo claramente que o amor é o que deve prevalecer. O Senhor está falando que vale mais o amor, a prática do amor, do que o conhecimento daquilo que nós somos. Ele diz que o conhecimento traz orgulho, mas o amor agrada a Deus. O amor liberta e o amor edifica a outra pessoa. Então, eu hoje já vou anotar na minha aplicação sobre a prática do amor e ser zeloso com a consciência daqueles que são mais fracos na fé, que são mais fracos, que acham que se fizer isso aqui eles estão pecando, quando Jesus já nos libertou dessas coisas, mas nós precisamos viver a prática do amor. Então, eu quero que você também se esforce para fazer esse exercício de prática da palavra, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos aplicar. Então escreva a sua aplicação, escreva a sua memorização, pega esse versículo, memoriza ele e vamos viver a prática da palavra do Senhor. Amém? Amanhã é segunda-feira, mas nós estaremos aqui lendo o capítulo 9, quando Paulo vai responder sobre alguns direitos, né, da gente, que a gente precisa abrir mão de alguns direitos também por causa da vida que nós temos em Cristo Jesus. Então eu quero incentivar você a não perder amanhã, às 6 da manhã, nós estaremos aqui, né, para começar a leitura, tá bom? Convido você para se envolver também, a ficar junto conosco amanhã e hoje domingo, nós vamos nos encontrar na igreja, no culto, para celebrarmos ao Senhor. Hoje é dia de celebrar, de festejar, porque o Senhor é bom e Ele tem feito tantas coisas por nós. Então nós vamos juntos celebrar. Quero agradecer a você que veio fazer o devocional juntamente conosco. Que o Senhor Jesus acrescente paz e alegria ao seu coração. E que você seja um operoso praticante da palavra de Deus e não apenas um mero ouvinte. Amém? Beijo para você, no nome de Jesus. Que o Senhor te dê sabedoria neste dia. Tchau, tchau, gente. Obrigada.